Amém, irmãos? Vocês estão bem? Hoje a gente está desfalcado aqui com o nosso time. Não vai ter ninguém para puxar louvor, mas eu vou deixar tocar uns 2, 3 louvores. E eu queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, colocar seus pedidos diante de Deus. Deixa Deus falar com você enquanto esses louvores tocam. Amém?
Irmãos, machucou aí não? Esse banquinho, se sentar muito na ponta assim, ele não aguenta. Vamos começar? Vocês estão animados? Fala, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô Dani, vem orar pra gente começar, por favor. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento, né, para agradecer por esse momento de estarmos aqui, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite estarmos aqui, Senhor, para mais uma vez poder ouvir a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa usar o teu servo, que tudo que o pastor tem, meu Deus, falar nessa noite, possa vir de encontro à necessidade de cada pessoa que aqui está. Senhor, fala ao nosso coração. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos, meu Pai, nessa noite, abrir o nosso coração e poder, meu Deus, buscar um novo nascimento, uma mudança de vida. Então, Senhor, usa o Teu servo, abençoa todos que estão aqui. Senhor, acampa os Teus anjos nesse lugar. Senhor, que haja libertação, que haja cura, que haja milagre. Tudo para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. É o que nós queremos, Senhor. E já te agradecemos porque cremos e temos a certeza que o Senhor se faz presente neste lugar. Te louvamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Brizola, quer compartilhar algo antes da gente começar? Se fosse na Assembleia de Deus, a gente ia falar que é uma oportunidade. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, né, eu sou o Brizola. Eu tenho colaborado aqui com o pastor Temer. Meu nome é Eduardo, mas ninguém me conhece por Eduardo. Conhece mais pelo meu apelido, que eu herdei do meu irmão, que é Brizola. Amém? Vocês ficam à vontade para me chamar de Brizola, de Eduardo, de Edu. Amém? O importante é que você sinta-se como meu irmão. Você é meu irmão. Amém? E nessa noite, né, agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade de estar reunido aqui com vocês. Às vezes você está sentado aí, você olha aqui para o pastor Temer, para a irmã Daniela, os irmãos que vêm aqui, né? E você fala assim, pô, que legal, né, cara? Eles estão aí, eles são pastores, são tudo. Mas, irmãos, esse lugar aqui é seu também. Um dia você pode estar aqui. Um dia você pode estar aqui também. Isso só depende de você dar um passo em direção a Cristo. Entregar a sua vida para Cristo. Nascer de novo. Né? Tem uma passagem na palavra de Deus. Alguém conhece sobre Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Um homem muito rico. Muito inteligente. Uma autoridade na cidade, na época de Jesus. E um dia, na calada da noite, de vergonha das outras pessoas verem ele e falar com Jesus, ele foi, na calada da noite, na surdina, ter um encontro com Jesus. E ele perguntou para Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus respondeu para ele, necessário vos é nascer de novo. E aí ele falou para Jesus, mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Que o morrer de novo é você matar, é você morrer na sua natureza adâmica e renascer com a sua natureza de Cristo. Você tem que morrer para o mundo e renascer para o mundo espiritual, para a vida eterna, renascer em Cristo. É isso que Jesus falou para ele. Mas a gente não quer pagar preço, irmãos. A gente não quer pagar preço, não. Porque para você caminhar com Jesus, não é vir aqui na praça pregar,
tomar café, jantar, abraçar vocês, orar por vocês. No meu caso, foi muita renúncia. Eu já fui internado 7 vezes. Já fui preso 4 vezes. A minha vida era uma desgraça. A minha vida era uma desgraça. Eu era um cadáver ambulante. Eu pesava 49 quilos. De frente, parecia que eu estava de lado. E de lado, parecia que eu não tinha vindo. De tão magro que eu estava. 18 de maio de 1998. Foi o último dia que eu usei droga na minha vida. Só que para estar aqui, irmãos, servindo a Cristo, fazendo a obra de Cristo, não é só se estar disposto a fazer a obra de Cristo, não. É você renunciar ao pecado. Porque o problema nosso, irmão, eu vou falar aqui para finalizar, amém? Eu sou meio da linha do Temer, meio... Eu não passo a mão na cabeça, não. Eu falo a verdade para vocês mesmo, independente da sua situação. O problema nosso, irmão, não é você estar na rua, em situação de rua. O problema nosso não é você estar doente. O problema nosso não é que você tem boleto para pagar. Problema seu, problema meu, problema nosso, não é a prefeitura, não é o Estado, não é o governo, não é a política. Problema meu não é minha esposa. Problema meu não é minha filha. Problema meu não é nada disso. O problema nosso, sabe o que é? É uma coisa chamada pecado. Esse é o nosso problema. Porque quando você renuncia ao pecado, quando você renuncia em fazer as concupiscências da sua carne, o desejo da sua carne, quando você deseja viver uma vida mundana, uma vida para o mundo, ao invés de viver uma vida para Cristo, quando você vive isso, você vive para o pecado. A iniquidade, que a Bíblia diz, a iniquidade é você fazer o pecado com prazer no pecado. Mas uma coisa que você vai ter que fazer para caminhar com Cristo e pagar um preço alto, é você renunciar ao pecado. Você tem que renunciar, você tem que pagar preço. Porque você acha que andar com Cristo é bacana ser pastor, é bacana ser fazer culto, é glória a Deus, é aleluia. Mas você tem que abrir mão de muita coisa para estar aqui. Eu tive que renunciar a muita coisa para estar aqui. Quando um amigo meu, entre aspas, um amigo meu fala assim, ó, então, vão lá no campo jogar bola, na quadra jogar bola hoje à tarde. Eu não vou mais, cara. Porque na quadra só tem vagabundo fumando maconha, jogando bola o dia inteiro. Eu vou fazer o que lá? Se eu entreguei minha vida para Cristo? Eu gosto pra caramba de jogar bola. Eu amo futebol. Mas eu não vou. Eu não vou. Eu tenho que renunciar. Ou vamos lá em Ubatuba, na praia, ficar na casa com as minas lá. Sua mulher não vai ficar nem sabendo. Eu não vou, meu irmão. Eu sou fiel à minha esposa. Faz 15 anos, 16 anos que eu sou casado. Eu nunca traí a minha mulher. Nunca vou trair em nome de Jesus. É a mulher que Deus me deu. Então você vai ter que renunciar ao pecado. O diabo vai apresentar um monte de vitrine para você do mundo aí, ó. Vai vir um monte de vitrine. Agora, a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, e você está num propósito de mudança, irmão, você pode ser o cara mais miserável da terra. Jesus muda a sua história, cara. Eu estou falando isso para vocês, sabe por quê? Porque eu sou uma prova viva, eu sou um testemunho vivo de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós somos a carta viva que leva o evangelho de Jesus Cristo. Então essa é uma grande oportunidade. Vocês estão toda segunda-feira aqui. E eu quero que o Espírito Santo incomode você com essa palavra que o Temer vai pregar aqui. Eu quero que o Espírito Santo incomode você, que fique nem uma goteira na sua mente, no seu coração. Sabe, a palavra de Deus. Que ela fique como uma goteira, incomodando você. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra, irmãos? Amém. Então seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Eu troquei aqui que ele está dando uma falhadinha. Irmãos, eu estou com uma palavra no coração que eu queria compartilhar com vocês. E parece que eu combinei com o Brizola. Mas eu não combinei, ele nem sabia o que eu ia pregar aqui, mas ele fez a introdução da minha mensagem. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que nesses quase 2 anos eu aprendi fazendo esse trabalho aqui. E nas clínicas de reabilitação.
Todas as vezes que mais de uma pessoa fala sobre Jesus e existe um alinhamento da palavra, significa que o Espírito Santo está no negócio. Porque diante de Deus eu não falei para o Brizola aqui que eu ia pregar, e ele realmente fez o gancho da mensagem que eu queria deixar para vocês. O título da minha mensagem é: de que adianta Jesus ter morrido por você se você não vive por Ele? Presta atenção nisso. Se você entendeu o título, você já entendeu grande parte da mensagem. Vou repetir. De que adianta Jesus ter morrido por você se você não vive por Ele? Sabe, irmãos, a relação com Deus é uma relação que exige, em primeiro lugar, arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de quem nós somos ou de quem nós éramos antes de encontrar com Jesus. Se nós não nos arrependermos de quem éramos, a gente não consegue ter uma relação verdadeira com Jesus. E aí nós vamos cair num problema, que é o mesmo problema do exemplo que o Brizola trouxe, de Nicodemos. Nicodemos, aos olhos da sociedade, era um modelo de homem. Ele era alguém que frequentava as sinagogas naquela época. Ele era alguém que conhecia a Torá muito bem. Ele era um cara respeitado. Por conta disso, ele também tinha muitos recursos. Então, socialmente, ele era muito bem colocado. Mas sabe qual era a verdade? Ele não tinha um relacionamento genuíno com Deus. Porque quando o Deus encarnado estava diante dele, nem ter a revelação disso ele conseguiu. E quando ele teve a revelação, enfim, e entendeu quem era Jesus, ele não fez a escolha correta. Quando ele teve a revelação, Jesus falou para ele: larga tudo isso daí e vem me seguir. E sabe o que ele escolheu? Fechar os olhos para essa verdade e voltar para a vida dele de hipocrisia. E isso acontece com todos nós, e se a gente não for sincero em reconhecer isso, a gente não consegue dar o primeiro passo no relacionamento com Deus. Para isso é tão necessário arrependimento. Porque é o arrependimento que gera o conserto das coisas erradas na nossa vida. E eu não falo aqui de comportamento. Porque comportamento, irmãos, não salva ninguém. O conserto aqui é na relação que Deus nos chamou para ter com Ele. Que não é uma relação de um homem miserável como nós, com um Deus todo-poderoso, não. O relacionamento que Deus nos chamou para ter com Ele, através do seu Filho Jesus, é um relacionamento de filho e pai, de pai e filho. E para isso a gente precisa consertar as coisas que estão fora do caminho correto. E isso, para haver esse conserto, é preciso haver um posicionamento. Por isso que eu disse que o Brizola fez a introdução sem perceber. Porque quando ele fala de decisão, quando ele fala de ter escolhido por Jesus, é um posicionamento. Porque nós podemos ter a revelação da palavra de Deus num ambiente como esse aqui. O Espírito Santo pode tocar o seu coração. Mas se você não tiver um posicionamento de amanhã escolher por Jesus de novo, e depois de amanhã escolher por Jesus de novo, e depois de amanhã escolher de novo por Jesus, sabe o que vai acontecer? As ofertas virão e você vai cair. E eu não estou profetizando não, é só uma realidade. É uma constatação. Quando a gente fala que alguém está desviado da igreja, na realidade a gente diz que alguém saiu dessa posição de filho com o pai que está no céu. E porque eu perdi essa relação de filho com o pai que está no céu, eu abro mão de valores eternos por prazeres terrenos.
Isso é muito importante você entender. Quando a gente escolhe prazeres terrenos, ao invés de escolher por um relacionamento eterno, nós estamos caindo num grande problema. Tem muita e muita gente pregando por aí a graça de Jesus, e ainda bem que ela existe. Porque senão eu, Brizola, Dani, todos vocês estaríamos condenados. Não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, que me dá acesso à graça de Jesus. É o sangue que Ele derramou na cruz, por nós ainda pecadores. Mas isso exige que eu creia que Jesus é o Deus encarnado que morreu por mim naquela cruz. E para eu crer nisso, eu preciso verdadeiramente ter transformado o meu coração, que era de pedra, em coração de carne, através do Espírito Santo. Mas para eu entrar nesse lugar de filho, eu preciso me posicionar. Porque senão eu digo que eu creio em Jesus, mas não estou disposto a obedecê-lo. E aí sabe o que acontece? Eu não creio nada. Porque se eu realmente cresce em Jesus, eu saberia que da mesma forma que Ele é amor, Ele também é justiça. E eu crendo nisso, eu teria, no mínimo, temor com as coisas de Deus. E aí eu não posso dizer que eu estou em Cristo, e ao invés de manifestar boas obras para a glória dele, eu continuo manifestando as obras do diabo. E aí, gente, isso é um grande problema, porque a Bíblia, ela não é um livro de histórias. Já falei isso aqui várias vezes. A Bíblia é um livro de realidades. E tudo aquilo que está escrito lá, se não aconteceu ainda, com certeza vai acontecer. E não precisa ir muito longe. Muitas das profecias dos profetas daquela época já se cumpriram. Outras tantas estão em fase de cumprimento agora. Guerras, rumores de guerras. E quando a gente olha o livro de Apocalipse, especialmente lá no capítulo 3, Deus fala com todas as letras. Você não é frio nem quente. E o morno eu vou vomitar da minha boca. Significa que se você se diz em Jesus, mas continua manifestando as obras do diabo, você é um morno. Você se diz alguém que de fato é quente, mas na realidade, você ainda não tomou essa decisão da qual o Brizola comentou. Quem está entendendo? Fala amém, senão eu não sei o que está entendendo. Cristo morreu por todos, mas nem todos vivem como se Cristo tivesse morrido por eles. A cruz de Jesus, irmãos, não foi simbólica. Ela foi sangrenta, violenta, dolorosa. E ela nos exige uma resposta. Deixa eu te falar, Deus não tem nada com a multidão. Deus tem com os seus filhos. E aí o que a gente precisa fazer, de fato, é tomar uma decisão por Ele. Irmão, se você não se incomodar, a conversa aí atrapalha muito. Então a gente precisa decidir por Jesus. Precisamos decidir entrar nesse caminho. E essa decisão não é num momento de culto arrepiado, aonde você sente uma emoção e resolve erguer a sua mão, não. Essa decisão é diária. Essa decisão é a todo momento. E a pergunta que se faz necessária hoje, e é uma pergunta bíblica, confrontadora: se Jesus morreu por nós, o que a gente não está matando por Ele? Qual é o meu pecado que eu não eliminei da minha vida em amor de Jesus? Porque se for para a gente continuar em pecado, irmãos,
o que a igreja costuma de falar, continuar no mundo, a gente, na realidade, não teve a revelação da palavra que ele nos deixou. Porque esse evangelho que promete facilidades a partir da escolha de Cristo, por Cristo, não é o evangelho bíblico. O que o evangelho bíblico nos oferece é que, apesar das dificuldades que todos nós teremos e temos, ele estaria conosco. E essa é a grande diferença. Porque a gente entra num lugar, Brizola, da paz que excede todo entendimento. É um dos textos da minha fé. Filipenses 4:6. E a paz que excede todo entendimento tomará os vossos corações em Cristo Jesus. Mas para eu ter essa paz que me preenche, eu preciso estar em quem? O próprio texto fala. Em Cristo Jesus. E aí eu não consigo estar de fato em Cristo Jesus se eu não mudo a minha maneira de pensar, falar e agir. Pergunta para mim se é fácil. Pergunta aí. Pergunta alguém. Impossível quase. Eu já compartilhei com vocês que Deus, a cada passo que eu dou em obediência, Ele me pede algo mais. E a caminhada com Cristo é essa. Para de usar droga, você para. E para de beber, você para. Para de mentir, você para. E Ele vai cada vez pedindo mais coisas. Porque o objetivo dele é que a gente atinja a estatura do varão perfeito, que é quem? Jesus. Então o plano de Deus conosco, seus filhos, é que a gente se pareça com o primogênito. Dá para entender isso? Ele quer que a gente se pareça com o mais velho. Esse é o objetivo. E esse caminho de aperfeiçoamento, do nosso aperfeiçoamento, não vai cessar até que Ele volte ou que a gente vá se encontrar com Ele. Então, se Jesus morreu por nós, o que nós somos capazes de abandonar por Ele? O que nós somos capazes de matar por Ele? Será que a gente é capaz de matar as nossas próprias vontades? A morte de Jesus nos salvou, irmãos. Mas é só a renúncia diária, intencional, decisiva, que é capaz de nos transformar. Presta atenção aqui. Eu queria que você entendesse essa mensagem, porque a gente está chegando ao final de mais um ano. E se a gente não mudar verdadeiramente, não tomar essa decisão firme e convicta pelo nosso espírito, vai começar um ano novo e os problemas velhos vão permanecer. E a gente sem o Espírito Santo, irmãos, a gente não consegue mudar. Não consegue. Sabe qual é o pecado que Deus está me tratando hoje, irmão? Sabe? A ira. Eu não parece, mas eu sou um cara extremamente estressado. Então, para eu não brigar no trânsito, para eu não dar uma resposta atravessada para alguém, eu preciso me lembrar que eu escolhi por Jesus. Esse é o pecado do momento que Deus está me tratando. E é muito difícil. E sabe onde é mais difícil? Nos relacionamentos mais próximos. É muito difícil. Mas o caminho é o caminho da renúncia. Aonde eu percebo que eu estou entrando em um caminho que Deus não se agrada. E eu saio. Eu deixo esse caminho. Eu mudo esse caminho. A cruz de Cristo foi um ato único. Mas a sua cruz, aquela cruz que ele disse em Mateus, você quer me seguir? Quer me seguir? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não existe um caminho para seguir Jesus sem renúncia. É a ordem expressa dele para nós. Quer me seguir?
Você quer mesmo me seguir? Está preparado? Não é o evangelho de conquistas e vitórias, irmãos. Eu vou dizer para você que a vida com Jesus é muito mais difícil do que sem Ele. Porque você não vai poder mais fazer qualquer coisa, agir de qualquer forma. Você vai ter que respeitar princípios eternos, e isso é muito difícil. Então é um ato diário, constante, permanente. Escolher por Jesus todos os dias. Jesus não suavizou para nós o seu discipulado, irmãos. Ele deixou muito claro na sua palavra. Quer me seguir? Renuncie. Então não existe hipótese de haver fé sem renúncia, graça sem mudança, salvação sem entrega, evangelho sem cruz. Presta atenção nisso. No nosso coração, e essa eu aprendi com o pastor Lucas Girardi. No nosso coração existe um trono. Se nós estivermos no trono do nosso coração, Jesus está na cruz. E Jesus na cruz não pode fazer nada. Está pregado lá. Mas quando eu tomo a decisão de deixar Jesus ocupar o trono do meu coração e eu vou para a cruz, aí sim Jesus pode agir na minha vida. Porque aí eu estou pregado lá. Você está entendendo isso, irmão? Vocês conseguiram entender daí? Está dando para ouvir aí? Amém, irmãos? Amém. Nós estamos preparados para tomar essa decisão todos os dias. A obra da cruz foi uma obra completa. E a sua resposta não é opcional. Se nós queremos andar com Jesus, nós precisamos responder a essa entrega que Jesus fez. Lembre-se que Jesus se deu para morrer por nós. E muitos, infelizmente, vivem como se a salvação fosse apenas um evento emocional. Mas Jesus não disse: quem me aceitar será meu discípulo. Não. Ele disse: quem me seguir. E para seguir Jesus, a renúncia é obrigatória. A cruz é obrigatória. E não sou eu que estou dizendo, é o texto. Eu vou ler para vocês não duvidarem de mim. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a cada dia a sua cruz. E aí, se eu falo que eu estou em Jesus, mas eu não tomo a minha cruz, eu não renuncio a mim mesmo, eu vou cair num lugar péssimo. Eu vou cair num lugar de hipocrisia. Eu vou me tornar um fariseu religioso. Eu tenho formato de crente. Eu me visto como crente. Eu falo como crente. O meu pastor acha que eu sou crente. A minha esposa acha que eu sou crente. Mas na real, eu só sou um fariseu. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, eu já usei esse texto várias vezes aqui. Porque para mim esse texto é uma preciosidade e não deixa dúvida. Se você não fizer uma entrega genuína, você pode ser até usado por Deus, mas você estará condenado. Sabe por quê, Brizola? Não é porque Deus nos usa que Ele nos aprova. E a Bíblia é cheia de exemplos nisso. Nós sabemos, inclusive, muitos ministérios, né, Dani? Grandes. Que os líderes não são sérios. Mas as pessoas encontram Jesus nesses lugares.
Porque Jesus transforma a maldição em bênção. E o que importa não é o mensageiro, mas é a mensagem. Então nós temos, infelizmente, irmãos, gente que profetiza, mas não renuncia. Nós temos gente que expulsa demônios, mas não renuncia. Nós temos gente que é usado por Deus, mas que Deus não se agrada. E aí você deve estar pensando assim, mas pastor, como assim? É isso mesmo. Não é porque Deus eventualmente te usa que Ele te aprova. Porque dons, irmãos, sem renúncia, acabam gerando ministérios. Mas Deus não está lá. Ai, aleluia. Eu estou afirmando para vocês, com base na Bíblia, que existem igrejas cheias, mas Deus não participa daquilo. Porque pregam o que as pessoas querem ouvir. Prometem coisas que a Bíblia nunca prometeu. Que Jesus nunca prometeu, não está escrito. Não existe nenhum texto que diz assim, venha para Jesus e seus problemas acabaram. Não existe, irmãos. Esse é o Deus das organizações Tabajara. Você lembra do Cacete Planeta? É muito velho, não? Você lembra, né? Cabelo branco igual eu? Não existe esse Deus na Bíblia. E quando se fala em renúncia, irmãos, muita gente acha que a gente está sendo legalista. Mas não se trata de legalismo, não se trata de moralismo. É uma resposta nossa, pessoal, intransferível, de reciprocidade a Deus. Ele me ama e eu amo Ele de volta. Ele me dá amor e eu devolvo amor para Ele. E eu só posso devolver amor por renúncia, irmão. Não tem outro jeito. Eu não consigo ficar 20 anos casado se eu não renunciar em amor à minha esposa. Quem que tem mais de 20 anos com a mesma mulher aí? Só eu? É fácil? Será que é fácil? É decisão. E a vida com Jesus é igual. Nós não podemos enxergar a cruz de Cristo e continuar vivendo para nós mesmos. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, presta atenção aqui, não distrai, que eu já estou acabando. Quando nós temos um encontro com Jesus verdadeiro, eu não posso mais viver eu mesmo. Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Presta atenção aqui, ó. Não é fé no Filho de Deus. É a fé do Filho de Deus. Então a fé que tem que ser manifestada em nós, quando a gente tem a revelação da palavra de Deus, é a mesma fé que Jesus teve para se entregar na cruz. Você entendeu isso? Muita gente lê errado esse texto. Não é fé no Filho, é a fé do Filho. Nós precisamos entrar num lugar que a nossa fé é igual à fé de Jesus. Senão a gente não consegue se entregar como Ele se entregou, irmão. E felizmente, porque Ele já fez a obra, nós não vamos precisar ser pregados no madeiro de verdade. Mas a gente precisa renunciar às nossas vontades, os nossos desejos. Aqui Paulo está dizendo claramente para nós, o eu precisa ir para a cruz. O meu ego não governa mais. Quem manda agora em mim não sou mais eu, mas é Cristo. Ah, se fosse uma igreja pentecostal, ô Brizola. Vocês estão entendendo isso, irmão? Se eu tive um encontro com Jesus, não sou mais eu que mando na minha vida, é Ele. Não sou mais eu que vivo, é Ele. Esse texto não diz, eu estou tentando ser crucificado. Mas diz, eu já estou. Significa que não é opcional, não é negociável, irmãos.
Não existe essa de crente flex. Aceita tudo, qualquer tipo de coisa. Não, irmão, a gente tem que aceitar o que vem da Bíblia. Se a gente vier aqui e quiser falar para vocês de Deus sem Bíblia, não aceite. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que a renúncia é o fundamento do nosso processo de santificação. Então eu era um pecador, eu era quase um Zé Pequeno, de tão ruim que eu era. Drogado, bêbado, fazia tudo que não prestava. E aí eu tenho encontro com Jesus, e aí eu viro um anjo. É assim que acontece? Não, irmãos. Não é assim que acontece. Eu era um extremo pecador, eu tenho encontro com Jesus, e aí eu tenho um caminho de santificação. Então, no meu encontro com Jesus, através dele, do sangue derramado, eu já não vou mais para o inferno. E aí agora eu tenho um processo que eu tenho que andar com ele, deixando ele mandar na minha vida, onde eu serei santificado, pouco a pouco. E para isso eu preciso tomar a decisão que o Brizola falou. Que é a decisão por Cristo, e essa decisão envolve renúncia. Porque onde a carne domina, irmãos, onde a nossa carne domina, o Espírito Santo não governa. Nós precisamos entender isso. Deus é um Deus que não divide a sua glória. Por isso que você muitas vezes só vê a sua vida patinar. Não sai do lugar e muitas vezes anda para trás. Porque é você que está no comando. Se você entregar o comando da sua vida para Jesus, ela só vai para frente. Não tem jeito. Deus é Pai, e Pai dá coisas boas a seus filhos. O problema é que eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não aceito o Deus das bênçãos. Falo, Senhor, me ajuda nisso. Mas eu não estou disposto a renunciar a isso. E aí não funciona assim, irmãos. Eu preciso me entregar 100%. Romanos 8, versículos 5 a 8, presta atenção nesse texto, é precioso. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Então, quando estamos inclinados na nossa carne, nós matamos a sensibilidade do Espírito. Nós não conseguimos perceber nada. A gente não consegue ter paz. A gente não consegue se manter santo. E isso vai, pouco a pouco, nos distanciando de Deus. Lembre-se que eu já falei aqui. Onde há carne, o Espírito não governa. Então nós precisamos, irmãos, dominar o pecado. E dizer não para ele. Fugir do mau caminho. E o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual é o culto racional, irmãos? É esmurrar a própria carne. É deixar de andar no caminho mau, porque eu escolhi andar com Cristo. E se Cristo não anda no caminho mau, eu vou andar, se Ele governa a minha vida. E ele continua: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, presta atenção em mim um pouco aqui. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Sim ou sim? Não ouvi.
Então você precisa renovar a sua mente. E não mais viver como antes. A renúncia é um sacrifício vivo. E essa renúncia, irmãos, ela é uma renúncia diária, constante. O nosso eu vai tentar ressuscitar todos os dias. No meu pecado da ira, quando me vejo numa situação que eu vou ficar irado, eu vejo a garrinha do velho homem querendo sair. O que eu tenho que fazer? Correr para Cristo. Eu adotei uma estratégia agora, Dani. Quando eu vou ficar estressado, começo a orar em língua. Foi uma forma que eu encontrei. Parece que eu saio daquela atmosfera e começo a falar em orações com o Espírito. Cada um vai encontrar uma forma, mas existe essa forma. Então é preciso, irmãos, a gente morrer todos os dias. E aí nós temos exemplos bíblicos de renúncia. Abraão. Abraão não fez uma renúncia só. Vocês conhecem a história. Pai de Isaac. Mas antes dele renunciar ao próprio filho, ele renunciou à sua terra. Ele renunciou ao seu entendimento. E quando Deus pediu Isaac, ele não pensou duas vezes. O senhor quer? Então eu vou levar. E eu fico imaginando ele colocando o filho para ser sacrificado no altar. E o anjo só segurou a mão dele quando o cutelo já estava aqui em cima. É isso que a Bíblia conta. Então, se o anjo não aparece para ele, não o impede de sacrificar o filho, ele teria sacrificado. Moisés, irmãos. Moisés renunciou ao poder. Moisés renunciou privilégios, riquezas, honra, conforto. Mas tem um outro grande nome da Bíblia, Daniel. Daniel renunciou contaminar o seu próprio coração. E ele disse não ao rei. Irmãos, Jesus fez a maior renúncia de todas. Era só Jesus ceder. Você imagina ele perambulando no deserto, morrendo de fome. Ele estava com fome. E o diabo chega para ele e fala: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Era fácil para ele fazer esse milagre, não? Mas ele não parou aí. Ele se entregou por mim e por você. Foi uma renúncia suprema. E o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Presta atenção, vós somos nós. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Jesus não renunciou a pouca coisa. Jesus renunciou à sua glória, à sua majestade, aos seus direitos divinos. Jesus renunciou à sua própria vida. E aí nós chegamos num ponto que eu não queria só trazer para vocês um diagnóstico de algo que está errado na nossa vida. Mas eu queria trazer uma forma da gente corrigir isso. Existe uma forma da gente corrigir esse nosso mau caminho. E aí a gente precisa, irmãos, e é uma forma de fazer, renunciar à nossa própria vontade pela palavra. Quando eu estou com vontade de cair em algo errado, que eu sei que Deus desagrada, eu vou ter a minha conversa com Deus, eu pego a minha Bíblia, eu vou ler um texto.
E aí o Espírito Santo fala com você e aquela vontade passa. Nós precisamos também renunciar a hábitos que alimentam a nossa carne. Então não adianta, como disse o Brizola aqui, eu já tive problema com álcool, com bebida, e eu vou frequentar o boteco. É só um jogo de cartas, é só um jogo de bilhar. Não é, irmão, é só uma isca. A gente precisa renunciar às nossas próprias desculpas. A gente fica justificando os nossos erros para nós mesmos. Nós precisamos renunciar ao controle da nossa vida. Entregar na mão de Jesus. E nós precisamos renunciar a todos os nossos pecados ocultos. Renúncia parcial, irmãos, não é renúncia, é desobediência. Por isso que quando você se posiciona em obediência, Deus vai te pedindo outras coisas. Porque Ele quer te purificar. E aí eu queria concluir, irmãos. Eu queria concluir te chamando. Eu vou orar de olho aberto, uma oração que eu escrevi. Mas eu queria que enquanto eu orasse aqui, que se essa palavra de alguma forma mexeu com você, que você viesse aqui à frente para Dani, o Brizola e eu também orar por você. Para que você tenha condições de entrar nesse lugar de obediência. E eu te garanto por experiência própria, a sua vida vai mudar por completo. Não tem como se posicionar em obediência e a vida não ser transformada, irmãos. É um caminho inevitável. E essa atitude sua hoje é um símbolo espiritual diante de Deus. Eu estou falando aqui, eu estou arrepiado. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um poder espiritual, um poder no mundo espiritual muito grande, quando nós nos posicionamos publicamente. Por isso que o batismo é tão importante. Quando a gente faz o batismo nas águas, que é uma profissão pública de fé, uma confissão pública de fé, ela é importante por conta disso. Amém, irmãos? Se você quiser repetir comigo, a cruz de Cristo te salvou. A sua própria cruz vai te santificar. A cruz de Cristo venceu o pecado. A sua cruz vence o seu próprio eu. A cruz de Cristo abriu o caminho. A sua própria cruz te mantém no caminho. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu queria te agradecer por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estar aqui, onde muitas vezes a igreja não chega, Pai, para deixar a sua mensagem, deixar esse evangelho que salva, que transforma, que modifica. Esse evangelho, Senhor, que traz paz, esse evangelho que preenche os vazios, que droga nenhuma é capaz de preencher. Então eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de ter saúde para fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, e como seu filho, te pedir por essas vidas que se levantaram, que o Senhor dê, Jesus, condições para que eles, de fato, permaneçam no caminho que o Senhor deseja. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor dê força. A sua palavra diz para nós, em Jeremias 29:11, que os planos que o Senhor tem são planos de bem e não de mal, para nos trazer esperança e um futuro. Ah, Senhor, como eu gosto desse texto. Porque é uma vida sem esperança, Jesus, é uma vida vazia, é uma vida morta, é uma vida que não gera frutos. Então eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça os meus irmãos que estão aqui. Que o Senhor fortaleça esses nossos irmãos. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós o seu sangue. Nos revista, Pai. Nos revista.
nos dê condições de não sucumbir, Jesus, nesse mundo maluco que a gente vive. Que o Senhor faça que a gente permaneça nos seus bons caminhos. Que os nossos pés estejam firmados na rocha que é o Senhor, Pai. Nos dê, Senhor, habilidades, dons. Derrame sobre nós o seu poder, para que nós possamos continuar, Jesus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Dê, Senhor, ânimo novo a esses irmãos que ficaram em pé. Dê a eles a convicção de que o Senhor está com eles, estará com eles até a consumação dos séculos. Nós cremos, Jesus, na sua palavra, de capa a capa. Nós sabemos que tudo que está ali, Jesus, foi inspirado pelo Espírito Santo. E se assim foi, Jesus, se não aconteceu, ainda vai acontecer. Então nós queremos, Senhor, declarar em nome de Jesus, que todas essas pessoas que ficaram em pé encontrarão condições, Jesus. Encontrarão condições de permanecer longe, distante, fora do caminho mau. Porque assim o Senhor deseja. Continue, Jesus, ao final da reunião, se revelando na vida desses irmãos. Continue manifestando da sua graça, da sua misericórdia. Mas especialmente, Senhor, se manifeste como Pai diante dessas vidas. Dê a eles, Senhor, o significado, o senso do que é ser filho de Deus. Faça com que eles entrem nesse lugar, Jesus, de provisão, nesse lugar de encontro, nesse lugar onde as ferramentas estarão colocadas para que eles possam enfrentar, Jesus, qualquer situação na vida deles. Que os nossos momentos aqui sejam sempre momentos pautados na sua palavra e que o Senhor não transforme isso em um evento social, não, Pai. Nós queremos, Senhor, a sua presença. Nós queremos que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente tenha chance, Jesus, de fazer as mudanças necessárias para permanecer nesse caminho de luz, que é o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da Daniela, que o Senhor dê a ela, Senhor, tudo aquilo que ela tem pedido, esses problemas que ela tem enfrentado, que o Senhor dê todas as condições para ela enfrentar isso. Que o Senhor dê, Senhor, ao Brizola também ânimo novo. O Senhor mandou ele aqui para somar conosco. Então, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê conhecimento. Eu quero também, Senhor, te pedir por todos aqueles que estão cativos em seus vícios, para que o Senhor, de forma milagrosa, nesta noite, Pai, os saque, Jesus, o saque desse lugar do cativeiro das suas próprias vontades. E que ao eles tomarem um gole de cachaça, ao eles tomarem um gole de cerveja, o gosto seja tão intragável, Jesus, que eles não consigam mais fazer isso. A mesma coisa com as drogas, a mesma coisa com o cigarro. Liberte eles disso, Pai, de forma poderosa, de forma sobrenatural. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos. Antes de vocês dispersarem, a gente vai fazer aquela nossa foto, mas eu queria também fazer um convite. Presta atenção que é um convite importante. No próximo sábado, às 20 horas, a gente vai fazer o nosso primeiro culto em lugar fechado. Como vocês sabem, a gente não tem uma igreja do nosso grupo. Eu congrego numa igreja, o Brizola congrega na mesma igreja que eu, por coincidência a Dani também. Mas são 8 ou 9 ministérios somados nisso aqui. E Deus colocou no meu coração da gente fazer um culto por mês, para a gente juntar esse povo todo num lugar só. Então, no próximo sábado, às 20 horas, no Hotel Plaza, fica ali na Avenida Independência. Não sei se vocês conhecem onde é, próximo a Jabuticabeira. Não tem um hotel bem de esquina? Quando você está sentindo o centro, bem de esquina tem um hotel, uma placa enorme lá, Plaza Suite Hotel. Vai ser lá no térreo, vai ter uma sala, vai ter um ambiente preparado para a gente ter um momento de adoração, um momento de palavra, um momento de oração um pelos outros. Então estão todos aqui convidados. Eu gostaria muito que vocês fizessem esforço de ir. Não fiquem preocupados com nada, não é um ambiente para você estar preocupado com roupa, com nada disso. É para ir exatamente da forma como vocês veem aqui. Lá vai ser nosso primeiro culto e seria muito importante que vocês estivessem. Amém? Quem puder, sábado, dia 20, às 20 horas. Plaza Suite Hotel.
Amém? Avenida Independência. Glória a Jesus. Deixa eu encerrar ali pra gente tirar uma foto legal que hoje tá bonito aí. Pô, será que não vai ficar escuro? Não vai. Não, né?